Professor Deusvaldo Júnior na área, professor do Matemática Cursos, o melhor curso de matemática do Piauí. Quer uma melhor aprendizagem em matemática? Quer se dar bem nas provas do Enem e da UEMA? Vem para o Matemática Curso, todas as quintas-feiras, das 18 às 21 horas. Eu e meu amigo Jean Carlos estaremos esperando por você no Eurobusiness, Edifício Eurobusiness, sala 510. Quintas-feiras, das 18 às 21. Vamos lá, vem para o Matemática, porque no Matemática nós ensinamos o segredo. Galera, e hoje nós vamos ter uma aula incrível, uma aula maravilhosa sobre equação do segundo grau, parte 1. Nós dividimos o assunto de equação do segundo grau em duas partes. Nós vamos ver a primeira parte, onde nós vamos falar das raízes, do delta, do cálculo da equação completa, da equação incompleta, fórmula de Bhaskara. E na segunda parte, a relação entre os coeficientes e as raízes, a forma fatorada da equação de segundo grau e problemas. Beleza? Então, vamos aqui compartilhar a nossa tela para vocês verem equação do segundo grau. Beleza, gente? Vamos aqui. Então, vamos lá começar aqui a equação do segundo grau, primeira parte. Tá aí, equação do segundo grau, primeira parte. E a gente começa a equação do segundo grau, sempre eu digo para os alunos que a gente tem que começar um assunto de matemática definindo o que é a equação do segundo grau, dizendo o que é essa equação do segundo grau. Então, se você não sabe o que é a equação do segundo grau, vem comigo e vamos aprender. A hora é agora, porque no Matemática Curso, você sabe, nós ensinamos o segredo. E aí a gente vai estudar o quê? Fórmula de Bhaskara, onde a gente aplica a equação de segundo grau e como resolver a equação de segundo grau. Então, vamos lá. Equação de segundo grau. A definição é bem clara. É toda equação na forma ax2 bx mais c. Esse A bem aqui, esse B e esse C são chamados de coeficientes. Os coeficientes são valores numéricos, por isso que eu disse que A, B e C pertencem aos reais, ó. Pertencem aos números reais, porque eles são números. São valores numéricos que ficam à frente da variável x. O x é a variável. Observe ainda que esse x está elevado a 2. Esse x, ele se encontra elevado a 2. Ó. O expoente dele aqui é 2. Ele é o maior expoente, ou seja, é o maior valor que nós temos de expoente é o 2. E é ele que dá o nome à equação. Então, quando você vê uma equação, no termo de maior expoente, a variável de maior expoente, é quem vai dar o nome à equação. Se o expoente aqui fosse 3, ela seria do terceiro grau. Fosse 4, do quarto grau. Desde que o número na frente desse valor não pode ser 0. Por isso que nós dissemos bem aqui, ó, A diferente de 0. O A tem que ser diferente de 0. Beleza? Então é isso. Então, o A, o B e o C formam os coeficientes da equação do segundo grau. Beleza? Então, tá aqui, ó. A, B e C. Coeficiente de x2, coeficiente de x, termo independente. Se você pegar, por exemplo, nós temos que, isso bem daqui, ó, seria uma equação de segundo grau. 2x ao quadrado menos 3x igual a 0. Observe que você não tem o termo C aqui, porque o termo C ele pode ser 0. Quem é que não pode ser 0? O termo A. Eu posso ter ainda assim, ó, uma equação desse jeito. 4x ao quadrado igual a 0. O B e o C sendo 0. Mas o C, não, o A, quer dizer, não pode ser 0. Então, esse termo aqui, ele nunca vai poder ser 0 se a equação for de segundo grau. Ou seja, o coeficiente do x2 nunca poderá ser 0 se a equação for do segundo grau. O coeficiente do x2 não pode ser 0. O B pode ser 0, o C pode ser 0, mas o A não poderá ser 0, ok? Então, isso quer dizer que
Para que a equação seja reconhecida como do segundo grau, o A tem que ser sempre diferente de zero. Para que a equação seja reconhecida como do segundo grau, o A tem que ser diferente de zero. Isso daqui a gente poderia até dizer que seria tipo uma condição de existência. Ou seja, a equação de segundo grau ela só existe se o A for diferente de zero. Seria uma condição de existência. Ela só existe se o A for diferente de zero. Beleza? Senão ela não existiria. A equação de segundo grau não existe. Beleza? Então é isso a equação de segundo grau. A definição dela é essa. É toda equação na forma ax2, toda equação nessa forma aqui, ax2bx mais c igual a zero, com A diferente de zero. Ok? Isso daí. E aí o A é quem? O A é o coeficiente. O A é o coeficiente do x2, está aqui. O B é o coeficiente de x, está aqui. E o C é termo independente. Por que é termo independente? Porque ele não tem variável. Observe que o C, ele não tem variável. Como ele não tem variável, ele é chamado de termo independente. É muito importante, na hora de resolver a equação do segundo grau, você saber retirar essas variáveis. É de extrema importância você saber retirar essas variáveis aqui. Retirar o valor de A, retirar o valor de B, retirar o valor de C. É de extrema importância você saber retirar o valor de cada variável dessa, o A, o B e o C. Se você souber retirar o valor da variável, você já tem 50% de chance de saber resolver a equação de segundo grau. Beleza? Porque vai depender do valor dela. Ok? Vamos à frente. Então, veja bem. O A, B e o C são os coeficientes. E o 2 dá o nome da equação. O 2 é o expoente maior. Quanto maior o expoente, recebe nomes diferentes. Se fosse 4, seria do quarto grau. 5 do quinto grau. Se fosse 3, seria do terceiro grau. 2, segundo grau. Ok? Vamos lá. Identifique os coeficientes de cada equação. Vamos ver esse exemplo bem aqui. Aqui, ó, quem é o coeficiente dessa equação aqui? Quem são os coeficientes? Eu quero identificar os coeficientes. Vamos voltar aqui o compartilhamento. Eu quero identificar o coeficiente dessa equação. Então, vamos ver aqui quem são os coeficientes dessa equaçãozinha bem aqui. Beleza. Quem é o coeficiente A? Eu vou identificar cada coeficiente desse aqui. Vamos lá. Quem é o coeficiente A? A é igual a 1. Quem é o coeficiente B? B é igual a menos 3. Observa que o sinal acompanha o número. O sinal aqui, ó, acompanha o número. Menos 3. O coeficiente B seria menos 3. Quem é o coeficiente C? C é igual a 2. C é igual a 2. Então, o coeficiente C é igual a 2. Está aí. A, B e C. Beleza? Vamos aqui ver outro coeficiente. Vamos ver outro. Outra expressão. Está aí. Quem é o A, o B e o C aí? Quem seria o A, o B e o C? Ora, quem seria o A? A é o coeficiente do x2. No caso aí, ele é 1. Porque não aparece. Quando não aparece, bote bem na cabeça. Quando o termo não aparece aqui, é porque o coeficiente é 1. Quem seria o B? B seria igual a menos 3. Menos 3. E C seria igual a 0. Seria o 0. Por que seria 0, professor? Porque não tem C. Então, observa que aqui você não tem o termo C. O termo aqui na frente do A é 1. Aqui é 1. Aqui também, 1. Ó. Não tem o número? É 1. Agora, o número aqui acompanha o sinal. O sinal acompanha o número. Só que o C não tem, ó. Não tem o termo independente. Então, o termo independente aqui será 0. Será igual a 0. Vamos ver outro exemplo. Vamos ver outro exemplo. Está aí. Um outro exemplo. Quem é que está faltando aqui? O termo que acompanha o X. Se está faltando o termo que acompanha o X, é porque o B é igual a 0. Se está faltando o termo que acompanha o X, é porque o B é igual a 0. Então, o A
novamente, é igual a 1. B é igual a 0, porque não tem o termo que acompanha x. E C é igual a menos 25. Como eu falei, o sinal acompanha o número. O sinal tem que acompanhar o número. C é menos 25. Está aí. Então, é isso daí. Vamos ver outro exemplo. Vamos ver se tem outro aqui. Vamos ver. Acho que tem. Outro exemplozinho. Está aí, ó. Um exemplo desse. Aqui eu tenho o valor de A, o de B e o de C. Muito bem. Então, quanto é o A? Quanto é que será o A? Quanto é que será o B? Quanto é que será o C? O meu A, novamente, é igual a 1. O meu B é igual a menos 5. E o C é igual a 4. É igual a 4. Bem, agora observe que essa equação e a última, a primeira e a última, elas têm os termos tudinho diferente de zero. Quando isso acontece, a gente diz que a equação é completa. Equação completa. Ó, a equação aqui é completa. Como é o nome dela? Completa. Quando acontece de faltar um dos termos, ou até os dois termos, falta o A, o B e o C aí. Ou falta o A, ou falta o B, ou falta o C. O A não pode faltar, o A sempre está presente. Mas falta o B, falta o C. Ou falta os dois, o B e o C. Aí nós temos a equação incompleta. Incompleta. Então, essas equações aqui são equações incompletas. Incompletas. Ok? Então, são equações incompletas. Beleza, gente? Então, é isso. Então, primeiro, identificar os coeficientes. Quem é o coeficiente x2? O A. Ele sempre vai existir, porque ele não pode ser zero. Tem que ser um número diferente de zero. Então, aqui em todas elas, o meu A é 1, porque ele não aparece, beleza? Segundo, quando a equação não tem o termo B, ou não tem o C, ou não tem o B e o C, ela é chamada de equação incompleta. Quando tem os três termos A, B e C, ela é uma equação completa. Uma equação completa. As equações incompletas podem ter o B igual a 0, o C igual a 0, ou o B e C iguais a 0, beleza? Então, é isso aí. Então, importantíssimo, acompanhar os coeficientes. Não esquecer de ter os coeficientes. Se você não esquecer, se você souber os coeficientes, é a maneira de você resolver a equação que a gente usa a fórmula de Bhaskara, beleza? Vamos lá. Raiz de uma equação. A raiz de uma equação é um valor, a raiz de uma equação é o valor que nós substituímos no lugar do x e torna a equação verdadeira. Então, a raiz da equação do segundo grau ela pode ser no máximo 2. Toda equação de segundo grau ela tem no máximo 2 raízes. Então, veja bem, o que vem a ser a raiz de uma equação? Bem, a raiz de uma equação, a raiz de uma equação é o valor que, ao ser substituído no lugar de x, torna a equação uma sentença verdadeira. Beleza? Então, isso daí é importante. Você saber o que é a raiz de uma equação. A raiz de uma equação, beleza? Muito bem. Aí, quando você tem essa raiz, essa raiz, ela torna a equação verdadeira. Ela é calculada como? Ela é calculada pela fórmula de Bhaskara. Na equação de segundo grau, a raiz é calculada pela fórmula de Bhaskara, que é x igual menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Esse delta é chamado de discriminante, porque ele é quem vai discriminar o tanto de raiz que tem a equação do segundo grau. Vai depender do valor do delta, se ele é positivo, se ele é negativo ou se ele é nulo. Mas a gente vai falar disso mais na frente. Então, a raiz, ela pode ter, a equação pode ter até duas raízes, a equação de segundo grau. Ela pode ter uma raiz quando eu uso mais e uma outra raiz quando eu uso menos. Então, ela tem até duas raízes, a equação. A equação, ela tem até duas raízes. Ela pode ter uma raiz quando eu uso mais, está aqui, ó. Mais delta, essa raiz é o x'.
E ela pode ter outra raiz quando eu uso menos, que é o x duas linhas. Aqui faltou outra linha. Quando eu uso menos. X duas linhas, certo? Então, esse B e esse A são os coeficientes. Muitas vezes o aluno usa no lugar desse delta, ele já usa assim. Eu não vou usar. Eu prefiro calcular o delta à parte. Mas ele usa aqui, no lugar do delta, assim, ó. Ele usa B, que é a fórmula de calcular o delta. B2 menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Ele usa isso. Eu não costumo usar, mas tem aluno que no lugar do delta já bota isso. Eu prefiro calcular mesmo o delta. Eu pego o delta, calculo a parte. Calculo o delta, que é igual B2 menos 4 AC. Prefiro calcular o delta à parte. Mas aí é uma opção do aluno. Você vai decidir como você achar melhor. Eu acho melhor calcular assim, ó, ele separado e depois só substituir lá na raiz, ok? Mas aí depende de pessoa para pessoa. Sendo que ela pode ter no máximo duas raízes, vai depender do valor de delta, para acontecer essas duas raízes. E essa raiz ela é substituída no lugar do x, tornando a sentença verdadeira. Certo? Continuando. Então, o delta, ó, B2 menos 4AC é o chamado discriminante. É o chamado discriminante da equação. B2 menos 4AC. É o famoso discriminante. E é ele quem vai dizer o número de raízes da equação. Resolução aqui. Resolva a equação do segundo grau. Aí eu vou botar vários exemplos. No primeiro exemplo, a gente vai resolver como? Vamos calcular o delta, né? A gente vai resolver como? Primeiro, vamos tirar aqui os coeficientes. Quanto é o valor de A? Coeficiente A. Primeiro, vamos tirar os coeficientes. Vamos tirar aqui os coeficientes. Vamos lá. A é igual a 1. B é igual a menos 4. E C é igual a 3. Tirei os coeficientes. Agora eu vou calcular o delta. Eu vou calcular o delta a partir desses coeficientes. Delta é igual B ao quadrado, ou seja, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 3. Então, eu tenho que delta é igual a 16 menos 12. Delta é igual a 4. Achei o delta, aí vou achar o meu x. X é igual menos B, ó. Menos daqui com menos daqui fica mais. Então, fica 4, né? Menos B, que é 4, mais ou menos a raiz quadrada do delta. Quanto é o delta? 4, né? A raiz quadrada de 4. Sobre 2 vezes o A, que é 1. Então, eu tenho dois valores para x. X', que vai ser igual a 4 mais 2 dividido por 2. 4 mais 2 dividido por 2. 4 mais 2 é 6. 6 dividido por 2, 3. Quem é o x duas linhas? É igual a 4 menos 2 dividido por 2. 4 menos 2 dá 2, dividido por 2, 1. Pronto. Então, quem são a solução? Conjunto S, solução 1 e 3. Essa é a solução dessa equação aqui, beleza?
Vamos ver mais um exemplo? Vamos lá, vamos apagar aqui esse. Fazer um outro exemplo, vamos lá. Segundo exemplo. Vamos aqui, retirar esse. E fazer o segundo exemplo aqui. Um segundo exemplo da equação do segundo grau. Certo? Essa foi a equação, é a equação completa. Vamos ver um segundo exemplo aí. Tá aí, B. Outra equação completa. Novamente, a gente precisa achar o valor de A, de B e de C. Então, vamos lá. Quanto é o A? A é igual a 1. Quanto é o B? B é igual a menos 2. E C é igual a 1. Pronto. Então, achei o A, o B e o C. Novamente, vamos calcular o delta. Delta, que é igual a B ao quadrado menos 2 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 1. Então, delta é igual. Base negativa, expoente par fica positivo. 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. 4 menos 4. Então, delta é igual a 0. Ora, se o delta é 0, olha o que é que vai acontecer, gente, com o meu x. X é igual menos o valor de B, menos 2, né? Menos 2 mais ou menos raiz quadrada de 0, que é o delta, sobre 2 vezes A. O A é 1, né? 2 vezes 1. Então, nós vamos ter dois valores para o x. X', x duas linhas. X'. Menos com menos mais, duas vezes. Menos com menos mais 2. Mais 2. Mais a raiz quadrada de 0 é 0. Dividido por 2 vezes 1, 2. 2 mais 0 é 2, dividido por 2 dá 1. X duas linhas, quanto é que vai ser, gente? Ó, x duas linhas. Menos com menos é mais, 2. Menos a raiz quadrada de 0 é 0. Sobre 2 vezes 1, 2. Galera, 2 menos 0 é 2, dividido por 2 dá 1. Então, o que é que aconteceu? As raízes são iguais, mas por que as raízes são iguais, gente? Ó, as raízes são iguais porque esse delta deu 0. Porque o delta deu 0. Lembra que o delta dessa daqui deu positivo, deu 4. Aí eu arranjei duas raízes. O delta deu 4. Encontramos duas raízes reais e distintas. O delta dessa outra deu 0. Então, tivemos duas raízes, ó. Só que elas são iguais, ó. Ó, aqui, ó, a raiz 1 e a raiz 2 são iguais. Então, nesse caso, o meu delta, porque o meu delta deu 0. Então, a solução aqui é apenas o 1. Então, a solução vai ficar 1. Pronto. Não vai repetir, não pode repetir, não. Solução a gente não repete. Então, solução deu apenas 1. Beleza? Então, essa foi a segundo exemplo. Vamos ver se tem outro exemplo aqui. Acho que eu botei um terceiro exemplo para a gente fazer também. Botei um terceiro exemplo para a gente fazer aqui também. Vamos ver o nosso terceiro exemplo. Outra equação completa. 2 menos 9x mais 7. Novamente, precisamos descobrir o valor de A, de B e de C. Primeira coisa é determinar os coeficientes. Então, o A, nesse caso, é igual a 2. O B, nesse caso, é igual a menos 9. E C é igual a 7. Aí, são os valores dos coeficientes. Novamente, eu vou calcular o delta. Calculo o delta, que é igual a B ao quadrado. B é menos 9. Menos 9 ao quadrado.
menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é 7. Vai ficar igual. Delta igual 81 menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 7, 56. 56. Delta igual 25. Pronto, achei o valor de delta. Aí eu vou calcular o meu x. Ó. Como o delta aqui, observa que o nosso delta aqui deu um valor maior do que zero, um valor positivo. Observa isso. Olha o que, é que vai acontecer com o nosso x. Ó. Olha quantas raízes eu vou obter. Ó. Menos b, menos 9, mais ou menos raiz quadrada de delta, raiz de 25, sobre 2 vezes o A, que é 1. Então, eu tenho dois valores para o x. x1 e o x2. Quem é o x1? Menos, com menos dá mais, fica 9. Mais a raiz quadrada de 25 é 5. Dividido por 2 vezes o valor de A, que é quanto? 2 também. Ó. 2 também. O valor de A é 2. Então, 9 mais 5, 14. 14 dividido por 4. Não dá para dividir, você vai botar aqui, ó, simplifica. Divide tudo por 2. Vai dar 7 sobre 2. O x, duas linhas. 9. Raiz quadrada de 25 é 5, menos 5. Sobre 2A, 2 vezes 2. Fica igual. 9 menos 5, 4. 2 vezes 2, 4. 4 dividido por 4, 1. Então, a solução, 7 meios e 1. 7 meios e 1. Então, também, duas raízes reais e distintas. Duas raízes reais distintas. Por quê? Porque o delta deu positivo, meu amigo. Quando o delta é maior do que zero, nós temos duas raízes reais e distintas, beleza? Então, veja bem que não é difícil, não. Agora, tem que ter bastante atenção. A atenção aí é muito séria. Por quê? Porque errou uma conta, você tem que voltar tudo. Olha a letra D, uma incompleta. No caso da incompleta, você não vai precisar usar a fórmula de Bhaskara. Você pode ir direto aqui, ó. Nesse caso, bem aqui. Nesse caso aqui, vamos lá. Eu posso fazer o seguinte. X ao quadrado é igual a 25. X é igual mais ou menos raiz quadrada de 25. X é igual mais ou menos 5. Pronto, está aí a solução. Não precisou da fórmula de Bhaskara. Você já pode resolver direto. Galera, observa que isso não é coisa de outro mundo, mas precisa da sua atenção. A equação de segundo grau é muito simples, mas né, requer bastante atenção. E é um assunto muito cobrado no Enem e nos vestibulares. Olha aqui, eu tenho uma equação incompleta onde tem B igual a zero e C igual a zero. Ou seja, os dois valores, tanto o coeficiente de x como o termo independente, não tem nessa equação. Então, como é que eu resolvo ela, professor? Simples. X ao quadrado igual 0 dividido por 6.
x ao quadrado igual a zero. X igual raiz quadrada de zero. X igual a zero. Está resolvido. É zero. Certo? Então, galera, não tem dificuldade. É só ter atenção, fazer os cálculos com calma, muita calma, que você vai conseguir. Beleza? Vamos adiante. Ora, agora vamos estudar o discriminante. Quem é o discriminante? O delta. Quem é o delta? B ao quadrado menos 4AC. Então, eu vou estudar o discriminante, porque ele pode ser menor do que zero. Nesse caso, nós temos uma solução vazia, ou seja, você não tem solução real. Por quê? Porque a solução está dentro dos números dos complexos. Ela requer uma unidade chamada de unidade imaginária. Porque não existe raiz quadrada de número negativo dentro do número dos reais. Mas lá nos conjuntos dos complexos, essa raiz quadrada existe, por causa da unidade imaginária. Então, quando você for estudar os números complexos, você vai ver que é possível calcular a raiz quadrada de número negativo. Mas para o nosso estudo da matemática básica, na equação do segundo grau, o delta sendo menor do que zero, sendo negativo, não tem solução real. Solução real seria vazia. Se o delta for igual a zero, aí você, nesse caso, tem apenas uma solução ou solução real dupla. Aí é o que a gente chama de multiplicidade da raiz. Quantas vezes a raiz se repete? No caso aí, se o delta for zero, a raiz é a mesma, só que é uma raiz dupla, ela se repete. Nesse caso, você tem solução única ou solução unitária. E se o delta for maior que zero? Aí tu tem duas soluções. Lembra que eu disse que ela tinha no máximo duas raízes? Pois é, nesse caso do delta ser maior do que zero. São duas raízes reais diferentes. Então, isso quer dizer que o discriminante B2 menos 4AC pode ser menor do que zero, igual a zero, maior que zero. Se eu disser que eu quero que ele não tenha raiz real, significa que eu estou te garantindo que o teu delta tem que ser negativo. Se eu disser que eu quero que ele tenha duas raízes reais iguais, ou a raiz tenha multiplicidade 2, eu estou te garantindo que o teu delta vai ser zero. Se eu quero que ele tenha duas raízes reais diferentes, aí eu estou garantindo que o teu delta é maior do que zero. Beleza? Era só isso, galera. Queria agradecer a vocês, dizer que para vocês tudo de bom, desejar toda a felicidade do mundo e dizer, no matemática é assim, aqui a gente ensina o segredo. Vem aí a parte 2 de equação do segundo grau. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Todo vídeo novo você será notificado. Um abraço, galera. Show!